Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. O salmo que nós temos a oportunidade essa noite de expor é o 73. É um salmo muito famoso. Deixa eu só prender aqui a Bíblia. É um salmo muito conhecido, e antes de eu falar dele e falar algumas coisas anteriormente, fazer uma introdução de tudo que a gente vai expor essa noite sobre esse salmo, eu já vou orar, senão vou acabar esquecendo. Bondoso Deus, obrigado por mais um domingo, mais uma oportunidade, Senhor, que temos de abrir, Senhor amado, este lugar, este templo, estar na rede, pregar o Teu Evangelho sem impedimento algum, estarmos aqui de luzes acesas. Tem irmãos nossos pelo mundo que estão dentro de cavernas, em guetos, em porões, em sótãos escondidos, cultuando o Teu nome. Nós temos a oportunidade de fazer isso livremente. Nós te rendemos graça por isso, Deus. Senhor, que este salmo, mais uma vez, tem sido, Senhor, de domingo a domingo, que temos feito isso. Há algum tempo, já há alguns meses, Senhor, que esse salmo nos alimente, mais uma vez. Que saiamos daqui, Senhor, alimentados pela Tua lei, pelo Teu Evangelho. Saiamos daqui, Senhor, alimentados para uma segunda-feira, para enfrentarmos, Senhor, o mundo que vivemos, para enfrentarmos as tribulações pelas quais passamos e que não saia de nossa mente e coração, Senhor, que o Senhor continua sendo bom para conosco. O Senhor tem cuidado de nós, a despeito de muitas vezes nós não vermos, sermos muitas vezes infiéis, sermos mal agradecidos, muitas vezes passarmos por lutas mesmo, lutas ferozes nos mares da vida, e ainda assim nós não vemos a Tua mão cuidando de nós. Nós te pedimos perdão por isso e nós já dizemos aqui, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Cada uma das famílias presentes aqui, nossos parentes, nossos irmãos, e principalmente, Senhor, ainda que morramos, ainda que partamos desta vida, deste mundo, o Senhor continuará cuidando de nós na eternidade. Continuará cuidando de nós, a Tua igreja para sempre. Nós temos essa certeza. É isso que pregamos, é isso que entendemos, é isso que temos fé. Que o Senhor nos ajude a crer, estar balizado nesta palavra e sairmos daqui, Senhor, deste domingo, mais uma vez fortificado na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu conheci um jovenzinho, era um rapazinho, de seus adolescentes, difícil aferir a idade. Não é você, Rato, Jefferson, você riu, não é você. Você é um bom menino, um bom garoto, com quem eu tangenciei durante a vida. E aprova o Senhor estarmos aqui louvando o Senhor juntos nesse tempo. Isso é muito bom, mas não é você. Conheci um rapazinho, um jovenzinho, em que a mãe dele tinha muita preocupação com ele, com os seus dois irmãos. Ele tem dois irmãos. Hoje todo mundo formado, hoje todo mundo vivido, casado, seguiu a vida. Esse rapazinho, jovenzinho, assim que assumiu uma certa idade, 11 anos, 12 anos, o adolescente, ele é uma bênção, né, irmãos? Ele não é nem adulto, nem criança, ele acha que já entende alguma coisa, né? Já quer alguma coisa. E queria chegar tarde em casa, a mãe dava batente ali, meia-noite, é a hora que você tem que chegar em casa. E ele queria ficar mais, queria virar à noite, igual os amigos dele. Todo mundo
desses amigos aí, eu acho que sobrou pouco hoje. Um se enveredou pela maconha, outro pela cocaína, outro a polícia matou, outro bandido matou. É assim. Mas ele queria seguir nessa vibe, com essa molecada, com essa galera. E a mãe dele, não, você vai para a igreja comigo, domingo. Mas todo domingo tem que ir para a igreja contigo? Tem que ir para a igreja comigo. Não, mas quando eu fizer 18 anos, esse jovenzinho falando, Gabriel, quando eu fizer 18 anos, eu vou querer viver a minha vida. Ela falou, pode viver a sua vida, mas vai ter que botar din-din na minha mão. Se você quiser continuar morando nessa casa, vai ter que pagar uma conta, vai ter que fazer alguma coisa que botar comida na mesa. Se você quiser entrar e sair, ter a chave da casa. Eu acho que essa história desse jovenzinho, desse rapaz, ela é muito pulsante, eu acho que em todas as famílias. Acho que tem um jovenzinho como esse, que já se achava homem, e tal, 13 anos, aí namoradinha e tal, festinha, e queria ir para o Luso Brasileiro. Quem é que lembra do Luso Brasileiro? Luso City, chacrinha no Luso, rapaz, esse moleque, festinha sábado, e aí negociava, a mãe dele ali, coisa e tal, soltando aos poucos, mas segurando, domingo você tem que ir para a igreja comigo e tal, e eu ia chutando, eu não, né, o meu amigo, acabei falando, meu amiguinho, um amiguinho que eu conheci em algum momento, e ia chutando tudo, irmãos, não queria nada com a igreja, esse rapazinho, e aí foi passando um tempo, e os adolescentes, à época, isso aí, 14 anos, 15 anos, e o tempo passando, né? As festinhas rolando, a idade chegando e tal, e esse jovenzinho queria ir para essas paradas, mas domingo sempre ali com a mãe, e com seus irmãos, e com seu padrasto, que não era crente, em algum momento ele passou a ser. E a vida foi meio que seguindo, né? E esses adolescentes dessa igreja, ele tinha uma boa liderança. Esse líder é amigo desse rapazinho, que hoje é um homem, até hoje. E sempre investindo nele, orando por ele, evangelizando ele todas as vezes que ele estava na igreja. E aí, ali pelos idos de 89 para 90... esse jovenzinho resolveu fazer uma prova para o Miésimo da Silva. Hoje esse jovenzinho mora perto do Miésimo da Silva. A escola, ali próximo ao Sara. Fez essa prova, passou. E resolveu ir ao retiro da igreja que a mãe dele pertencia. E ele, de alguma forma, não era membro, mas era ali membrado, congregado, todo mundo conhecia e tal. Ele gostava de música, esse jovenzinho gostava de música, era meio roqueiro em algum tempo ali. Roqueiro, Otacílio, roqueiro. Tinha vontade de aprender um instrumento, não conseguia e tal, mas cantava, tinha uma boa voz na época. As aulas acabaram com a voz dele. E ele foi nesse retiro de 90. Irmãos, ele diz que ali houve uma conversão na vida dele. Alguma coisa aconteceu. Isso é um fato, isso é visível, é pulsante na vida dele. E ele resolveu seguir, se batizar. Isso é fevereiro, março de 1990. Foi uma alegria na família. A mãe, efusiva, alegre, graças a Deus, encaminhou o Marquinho e tal, que beleza. A vida começou a seguir, a rotina, cultos, atividades. Em julho desse mesmo ano, a mãe desse jovem sofreu um acidente. E Deus levou. Foram só 4 meses. 4, 5 meses. Março, abril, maio, junho, julho. Acabou o contato ali. Irmãos, um adolescente de 17 anos, filho de pais separados, com 2 irmãos, um mais novinho, de 14, uma menina de 12, que hoje é mãe de 2 filhos, está com 40, minha irmã tem 40, estou com 50, ela 5 anos, 45 anos.
E há 2 anos, tivemos juntos agora, tivemos juntos há 2 anos, ela conversou um pouco com Bárbara, bastante, e ela diz que a mãe faz falta até hoje. Faz a mim. Vivi circunstâncias na vida de abandono, de não ter ninguém, irmãos. Ninguém. Ter a igreja. E eu estou aqui presente com o Tiago e com a Mônica. E que no Natal, eu preciso registrar isso aqui, de 2009, quando nós nos formamos na STO. A gente congregava junto. E eles ligaram para o pastor, perguntaram como eu estava aquele ano. Ele não pode ficar sozinho. Eu ia ficar sozinho, ia passar o Natal sozinho. E ele falou, a gente tem que estar junto com ele, não pode largar ele sozinho. E por muitas vezes eu só tive a igreja. Eu só tive... Os irmãos foram para fora, eu tenho tias em outro país. Meus irmãos seguiram a vida, meu pai também mora em outro estado. E fiquei só. A família de pessoas com quem eu convivia fecharam as portas, seguiram a vida, e eu fiquei sozinho. E se não fosse a igreja, irmãos, eu tenho a igreja como minha família, não é oratória, não é retórica. Em muitas circunstâncias, eu só tive a igreja. Eu olho daqui, no alto dos meus 50 anos, mês que vem 51, e para lá, para aquele acidente, e para todo esse tempo, tudo que eu passei, tem coisas que eu falo assim, até hoje, 34 anos depois, eu não sei por que foi assim. Não tenho respostas. Não sei por quê. Não sei por que foi dessa forma. Não sei por que eu vivi isso. Mas Deus continua sendo bom. E Ele sabe por que foi. E eu posso morrer sem entender o que aconteceu. E é porque é. É porque a justiça dele, é porque ele sabe o que fazer. Eu digo isso essa noite porque o texto pede algo assim, uma introdução assim. Às vezes nós vivemos circunstâncias e nós olhamos para fora e falamos, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Está todo mundo certinho. Está tudo girando redondo na vida de todo mundo, tudo perfeito. A minha luta é a pior de todas. Eu contei uma história triste aqui, irmãos. Mas eu tenho certeza que há histórias nesse mundo de cristãos muito piores do que a minha. Muito piores. E que são assim. Piores no sentido de, meu Deus, como é que vai ser? Vai ser. Deus vai guiar, Deus vai cuidar, Deus vai seguir. Outro dia, vendo um filme, acho que ainda cabe, eu não sei se é o The Flash, acho que é o The Flash, tem a história que ele perde a mãe, e aí ele amadureceu sem ela, e ele tenta voltar lá para consertar, e aí é um menino todo mimadão. Será que se fosse de outra forma, como eu seria? É assim. Esse salmo que a gente vai ler, eu ainda tenho mais uma introdução do próprio salmo que precisa ser dita, para a gente se situar aqui nele, e no próprio saltério, né, nos 150, ele tem esse viés de um servo de Deus que, de forma exagerada, ele olha para fora e acha que todo mundo, que é ímpio inclusive, vive uma vida melhor do que a dele. Em algum momento ele sente que por essa inveja os seus pés vão se desviar. Porque ele quer fazer o que os ímpios fazem.
Porque ele começa a achar que é mais justo a vida que eles levam do que a dele própria. Os salmos são uma coleção de hinos e orações, a gente já sabe disso, a gente está no 73, estamos próximo, estamos pertinho da metade, que é o 75. De vários autores, diversos estilos inclusive de textos, salmos de sabedoria, salmos messiânicos, salmos de rei, salmos melancólicos, salmos até que são chamados imprecatórios. Eles são cânticos a serem acompanhados com instrumentos de corda. E são divididos em livro, já foi dito aqui, nós estamos inaugurando hoje o 3º livro. Você que tem uma Bíblia publicada em papel, na sua deve estar em cima do 3º, do 73 aí, livro 3. Avisando que começa uma nova coleção. E assim que o pastor iniciou lá no Salmo 1, quando ele acabou o primeiro livro, a primeira parte, ele entrou em Filipenses, se não me falha a memória, eu acho que foi o texto de Filipenses. Nós fizemos o 2º livro inteiro, aí teve uma parada, houve Filemão, na semana passada, a carta de Paulo aos Filipenses e Filemão, e aqui a gente está reiniciando o livro 3º, que é curtinho. Ele vai do Salmo 73 ao 89. O 4º livro é do 90 ao 106 e o 5º livro do 107 ao 150. A gente pode afirmar que 74 salmos são de Davi, 23 de Asaf, e esse de hoje está escrito aí em cima, ó. Estão vendo aí? Salmo de Asaf, beleza? Há quem ache que ele não é de Asaf, ele é um salmo davídico que foi dado a Asaf para que este cantasse no templo. E a gente vai falar um pouquinho desse camarada também, nosso irmão da época dos reis, era um levita da época dos reis. O Salmo 73, ele foi composto por Asaf, a quem pense, como eu falei, que ele foi de Davi. Calvino é um comentarista que acha isso, que ele foi de Davi, e Davi deu ele para Asaf louvar. Ele inaugura o 3º livro, que possui 17 composições. Das 17 composições, de 73 a 89, 11 são de Asaf. Da tribo de Levi, ele era um levita, um digno sacerdote, junto com Emã e Etã, 2 irmãos também. Asaf foi nomeado pelo rei Davi como responsável pelos cânticos. Num primeiro momento no tabernáculo e depois no templo, que Salomão, assim que Davi morreu, houve a construção do templo com Salomão, seu filho, ainda que Davi, o próprio Davi, tenha elaborado todas as coisas, inclusive os turnos, inclusive as funções que os levitas exerceriam, são muitas. Isso está lá no livro das Crônicas. E assim que Davi morre, o templo é construído por seu filho Salomão, e Asaf é alguém que fica de frente com os cânticos. Isso é muito legal. Os salmos de sua autoria foram utilizados no tempo também do rei Ezequias. Está em 2 Crônicas 29, verso 30. Era alguém atuante mesmo. E não sei, né, o seu viés, de onde você vem, chegou aqui, está aqui essa noite. O ministério levítico era um ministério que cuidava de todas as coisas do culto ao Senhor durante o Antigo Testamento. Ele não existe mais. Depois do estar consumado, um homem, o Deus eterno, chamado Cristo, da tribo de Judá, consumou todas as coisas. Então, não há mais ministério levítico. Isso foi para um tempo, um período importante da história de Israel, e Asaf era um camarada desse. O Salmo 73,
Perdão, preciso ler uma paradinha aqui ainda. Mais tarde, mesmo depois de morto, o tempo havia passado, veio o cativeiro babilônico, destruição do templo, reconstrução com Zorobabel, Esdras e Neemias. Mais tarde, nessa época, no retorno, os filhos de Asaf, olha que lindo, seguiram a vida, aparecem como dirigentes da música congregacional dos judeus. A gente estava falando ali atrás sobre filho de pastores, né? Ali no Bebedouro, né? Que muitas vezes se embrenham nos negócios dessa vida, se desviam. E a gente vai ver aqui os filhos de Asaf, num tempo muito depois, bem depois de Davi, estamos falando uns 400, 500 anos depois de Davi, essa galera permanece louvando ao Senhor no templo. Entendeu, Flávio? Estamos juntos? Flávio é um cara intelectual. Flávio está vindo comigo. O Salmo 73, especificamente, ele é um salmo de sabedoria. Por que, Canta, ele é um salmo de sabedoria? Porque ter a confiança em Deus revela uma vida sábia. Está tudo, às vezes, virado. Aí o camarada, não, eu confio no Senhor. Ele tem um tema parecido com o Salmo 37, que já foi exposto, o 49, e o 94, que em algum momento aqui, estamos no 73, daqui a 21 semanas, vamos chegar no Salmo 94. A inversão, qual é o tema? O tema dele, a inversão da moralidade e sucesso daqueles que vivem assim. Tipo assim, eu olho e vou assim, cara, como é que isso está assim virado? E esse cara está se dando bem, está aí, parece que Deus não vê. Mas não é o tema daquilo que a gente tem tratado aqui, às quintas-feiras com Ezequiel e aos domingos pela manhã com Jeremias. Assim, Senhor, parece que o Senhor não está vendo ele fazendo isso, aí está próstro, com dinheiro no bolso, com saúde, os olhos cheios de gordura, reluzente. Gordura, às vezes, na Bíblia vai revelar isso, alegria e tal. Como é que pode? Eu estou aqui, eu sou teu servo, estou indo para a igreja, estou fazendo as coisas tudo certinho. Basicamente, é isso que o salmista analisa. Na visão dele, na ótica dele, todos os ímpios são prósperos. Todos. É uma visão exagerada. E aqui a gente já precisa dizer, em algum momento a gente vai ver isso, quando a gente passa por circunstâncias difíceis, tudo fica exagerado. Tudo fica difícil de ver por uma ótica equilibrada. A gente olha tudo potencializado pelo errado. Olha lá, todo mundo. Não, não é todo mundo não, é meia dúzia, cara. São 1000. E tu está vendo todo mundo. Não, é sim, é todo mundo. Calma. E todos os crentes, calma, né? Não, cara, meia dúzia está passando. Mas tu estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tudo fica potencializado do lado inverso. As dificuldades, os mares bravios, às vezes nos mostram, parece que a gente vê as coisas potencializadas do que elas são. Neste mundo, para ele, para Asaf, há uma aparente prosperidade dos ímpios, enquanto os justos sofrem. São temas comuns tratados em grandes livros das Escrituras, tais como Jó. A gente já viu Jó aqui, domingos pela manhã, pelo menos uns 2, 3 anos atrás. E Jeremias. Temas comuns. No tempo de Malaquias, que é um tempo pós-reconstrução de Jerusalém, haviam judeus que diziam, o que há de justo servir a Deus? Tinha. Como cristãos, nós temos frases de impacto que verbalizamos frequentemente uns aos outros. A preferida a gente ouve muito, não se preocupe, Deus está... Isso, vem comigo. Deus está...
no controle, cara. Não se preocupa, não. É com Ele, tem que estar junto. E quando não é conosco, é bastante fácil de dizer isso. Muito fácil. E eu não estou dizendo que Ele não esteja, não. E eu não estou dizendo, irmãos, que nós não devamos dizer isso uns aos outros. Nós precisamos de encorajamento, precisamos de ombro, precisamos ter pessoas conosco. É isso. Devemos sim. Mas quando é com a nossa vida, é mais difícil vermos. Quando não é conosco, é bastante fácil dizer isso. Na realidade, por vezes, irmãos, nós temos uma grande sensação de que está tudo fora do lugar. Obviamente, isso se deve, não a Deus, isso se deve às consequências de nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores, nós somos limitados. A gente não consegue ter uma visão macro das coisas. A limitação inerente ao ser humano não permite que ele veja. Ele é limitado. Ele vê o mundinho dele. Daí, durante as adversidades mais intensas, vemos o quanto as impressões da providência de Deus são superficiais em nossos corações. Além dessa limitação humana, Satanás ainda tem os seus meios e artifícios que ofuscam os nossos olhos, passando a ideia de que Deus não governa todas as coisas para nós e que é tudo uma confusão, ouvidos, olhos, e isso acontece com a gente. Antes de iniciarmos a exposição, é importante frisarmos que o salmista avalia as coisas de forma exagerada. Ele é exagerado no que ele pensa. E muitas vezes nós somos exagerados da forma que vemos. Para ele, todos os ímpios eram prósperos e todos os justos sofriam. O tempo inteiro, ele passa uma visão extrema da situação. E a gente já falou por quê. Porque a gente, quando passa em dificuldade, a gente vê as coisas de forma extrema. Tem alguém falando e alguém que está com a gente que fala, calma, estou vendo, não é tão assim. Não, é mesmo, eu falei que isso aconteceu, ó, de novo e tal. Alguém aqui já foi assim? Ou só eu? De achar que a nossa é pior, mais difícil. É basicamente isso. Normalmente pensamos que o nosso problema é maior do mundo. Ninguém passa ou passou nada igual. Salmo 73, uma introdução aí, sei lá, de uma meia hora que eu estou aqui no púlpito, talvez uns 25 minutos, mas foi necessária. Salmo 73, verso 1. Antes da gente ler, Deus tem o propósito, o plano de apresentar o plano de salvação a nós, o Evangelho ao nosso coração. Jesus me salvou, isso foi obra dele, salvou os irmãos, continuará salvando aqueles que devem ser salvos. E eu agradeço a Deus que no meio desse caminho Ele me deu uma esposa maravilhosa. Alguém que cuida de mim, que me preenche aqui nessa terra, com a vida dela, o meu ministério, eu ajudo o ministério dela, a gente caminha. E graças a Deus por isso. Amém? Só para completar a história. Verso 1 ao 3. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha para o canta, por favor. Asaf inicia o salmo convicto de que Deus é bom para a nação. Deus cuida da nação,
cuidou o tempo todo, foi lá, chamou Abraão, colocou lá, e Abraão vacilou, aí voltaram, aí veio Isaac, Jacó, veio as 12 tribos, aí venderam José, foram para o Egito, voltaram, deu uma terra, veio Josué, veio Moisés antes e tal, tudo organizado. Asaf olha e fala assim, Deus é bom para a gente. A despeito de todos os nossos erros, todas as nossas infidelidades, Deus cuida de nós. É isso. Mas nós havemos de convir, de tudo que a gente vai ler, que a composição só foi elaborada, a composição do início, a introdução, ela só foi elaborada depois que ele resolveu a questão que o afligia. Essa introdução ao Salmo que a gente acabou de ler, ela foi colocada no final de tudo. Ela se inicia de forma adversativa. Alguém tem essa versão? Contudo, Deus é bom para com o seu povo. Na verdade, ela começa assim, ó, verdadeiramente, ou na verdade, mas tem uma estrutura aí no original que ele já começa com um porém. É como o Wellington, se ele escrevesse o salmo inteiro e a introdução fosse colocada por último. A gente vai passar por muitas dificuldades. Mas, na verdade, Deus é bom para com a gente. É isso. A expressão que a gente leu, os de coração limpo, está ligada a todos os crentes, os que possuem uma fé genuína no Senhor. Pessoas que vivem a verdade, que dizem crer e se dedicam a Deus. Ou seja, a expressão se refere a todos aqueles que estão, que foram, que serão, em algum momento da história, justificados por Cristo. O único que tem coração perfeito, o único que teve mãos limpas, o único que ofereceu um culto perfeito, agradável ao Senhor. Todos aqueles que estão debaixo dele foram justificados por ele e aceitos pelo Pai. Podem cultuar a Deus. Ganharam um novo coração para isso. Asaf diz aqui, que a gente leu, que sua mente foi entorpecida. Alguma coisa que tirou a razão perfeita pelo que via no mundo. E, consequentemente, seus pés, por pouco não seguiram os exemplos de estilo de vida dos infiéis. Por vezes, autores bíblicos utilizam a metáfora do andar. Andar. Quer seja positivamente, aqueles que andam com Cristo devem fazer as coisas que Cristo fez, ou quer sejam negativamente, andar conforme os ímpios. Ou seja, o andar dá uma ideia de desenvolvimento, alguém que sai de um lugar e vai para outro, quer seja correta ou incorretamente. É como se Cristo fosse o caminho em que o crente deve andar. Ou seja, o seu padrão ilumina e orienta a forma correta de alguém viver. E fora dele, fora de Cristo, é o inverso. Aqui Asaf diz que quase saiu dessa estrada, quase se desviou, quase saiu de Cristo, pois desejou o estilo de vida arrogante dos perversos. Embora a vontade de Deus fosse tão real, quando ele viu a prosperidade, a paz dos perversos, ele sentiu ciúme deles. É isso. A introdução fala isso. E aqui é bom informar que esse é o primeiro passo dos cristãos. Eu escrevi isso aqui. Reconhecer o próprio pecado. Ele entendeu. 4 ao 12. Vamos lá. Porque não há apertos, ele continua, na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se
de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem, como o sabes Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Essa visão que Asaf tem do mundo. A visão de mundo que ele tinha momentaneamente, que ele por algum tempo observou, fiquei entorpecido por isso, quis seguir essa vibe, tive inveja da vida que eles tinham e quase que os meus pés saíram de Cristo atrás disso. Olha para mim, por favor. A partir daqui, tudo isso que a gente leu, do 4 ao 12, de forma exagerada, o salmista enumera aquilo que, no ponto de vista dele, era um privilégio dos ímpios. Eles têm um privilégio, cara. Eles não têm doenças, são reluzentes, não passam apertos financeiros, ou seja, eles não têm preocupações, inclusive com a morte. Versos 4 e 5. Essas condições refletem na conduta deles. Tipo, isso que está no caráter deles, isso acaba refletindo em como eles vivem. Se vestem de violência e se adornam de orgulho. Verso 6. Provavelmente o salmista reclama que eles oprimem o pobre e se orgulham do que fazem. Estão aí soltinhos e tal. Vem, vão, eu estou vendo, o senhor não faz nada. Os maus maquinam vãs fantasias. Assim que Asaf via. Continuam prósperos e felizes. As maquinações más do coração são vistas na gordura dos olhos deles. Além de tudo isso, eles pensam que suas palavras e decisões têm chancela do céu. Verso 8. Eles são corruptos, a gente leu aí, motejam, e são a própria lei, não se submetendo às leis normais que os fracos se submetem. Resumindo a ideia dos versos 7 e 8 que a gente leu, aos olhos do salmista, a vaidade dos maus os impulsiona a submeter o mundo às suas valentias. Isto é, os maus têm a palavra final em tudo. Para Asaf era assim. Além de aqui na terra eles serem a própria lei, ainda olham para o céu orgulhosamente, mitidamente. Está me faltando uma palavra aqui, me ajuda, se você que está entendendo. Orgulhosamente, que olha para o céu, bater de frente com o céu. Tem uma palavra melhor, Tacílio? Tu que é o bom tu rasga uns vernáculos bonitos aí de vez em quando. Tipo assim, sou eu mesmo, cara. Vaidoso, quebro tudo. Olham para o céu para dizer isso. Vou continuar fazendo. O salmista entendeu que eles se sentiam autônomos. A Bárbara tem uma... Eu sou bonito, né, irmão? Desculpa, tá? Meu Deus do céu. Acabei falando, né? Bastante. Deixa eu beber uma água aqui. E nervoso também. Tu fala assim, Mô, tu tá meio soltinho, hein? Tu tá meio soltinho. Fica comigo aqui. Asaf viu o mundano tudo soltinho, fazendo o que queria. E, Senhor, o Senhor não está vendo essa parada, Deus? O salmista entendeu que eles se sentiam autônomos e por isso sentiam os deuses de si mesmos. Verso 9. E mais do que isso, pior ainda, olha o que o salmista vê. Essas atitudes alavancavam popularidade a eles.
Verso 10. Suas vozes percorriam a terra. Caramba, o que os caras fazem vira moda. Eles é que dão a tendência. Vão tudo atrás deles. Senhor, eu estou certo aqui. É basicamente isso. Como uma espécie de mídia, vendiam tendências e modo de vida. Ou seja, aos olhos de Asaf, os maus ditavam os caminhos do mundo. Onde Deus tem o controle de tudo? É a pergunta dele. Você está meio tudo fora, Senhor. Suas filosofias estavam sendo absorvidas como um sedento bebe água. O salmista volta a dizer que os maus afrontam o Senhor com suas vidas. Verso 11. Seguem vivendo tranquilamente e aumentando suas riquezas. Verso 12. Na visão dele, os ímpios zombavam da existência de algum ser supremo. E ainda que houvesse esse ser não dava atenção ao que eles faziam. Por isso os maus agiam sem temer julgamento algum. Agiam como o rico, nas palavras de Jesus, lá em Lucas 12, do 13 ao 21, que constrói, come, bebe, folga, achando que não tem amanhã. E Jesus pergunta: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens para dar? Era assim que na visão de Asaf o mundo vivia e não pagaria nada por isso. Verso 13 e 14. Vamos devagarzinho. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. Olha que ponto ele fala. Ele está falando de igreja, irmãos. Ele está falando de rotina. Ele está falando de uma rotina levítica de alguém que tem um hábito de alguma coisa que ele faz no culto, de lavar as mãos para oferecer culto, sacrifícios, é isso. Ele está falando de uma rotina diária, de festas, de ritos, de cerimônia, que ele, como servo do Senhor, fazia e tinha as suas funções. Em vão tenho purificado o meu coração, lavado minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Olha para mim, por favor. Em sua microvisão da existência, ele diz que foi inútil ser correto. Em algum momento ele pensou isso. Está sendo inútil ser correto, ser limpo, ser inocente, vendo tudo isso. A ideia de lavar as mãos estava ligada ao culto sacrificial no Antigo Concerto. Ou seja, ele aqui ligava a sua rotina levítica com as consequências que sua vida tomou, que em sua visão eram piores que a dos ímpios. A vida dos ímpios era melhor do que a dele, que participava ativamente nos cultos da igreja. É o que está aqui. O salmista chega ao extremo de perguntar: o que ganhei sendo justo? Todas as manhãs era um castigo para ele, verso 14. Em momentos de angústia extrema, irmãos, é difícil levantar da cama. A mente viaja. Meu Deus, mais um dia vem. É isso. Se o salmo acabasse aqui, no 14, seria um texto sem redenção. Caramba, o salmo termina assim? Mas não termina. Graças a Deus por isso. Verso 15, vamos seguindo. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Isso aqui é maneiro, hein? De uma liderança, de alguém que exerce liderança. Uma das coisas que os levitas, os sacerdotes faziam era ensinar a lei do Senhor. Eles eram figuras de liderança na nação, de direção, de colocá-las no trilho a partir da lei. Então, é bom lembrar que Asaf era uma liderança da nação. Ele tinha consciência de que não poderia despejar todas essas análises pessoais na comunidade de crentes, ou seja, na igreja. Ou seja, em Israel, que era a igreja daquele tempo.
Isso poderia desencadear dúvidas nas pessoas. E elas poderiam se voltar contra Deus. É isso aí mesmo! Aquele levante, né, de rebelde. O cara está rebelde, quer bater de frente com o mundo e tal. É isso aí mesmo, também penso assim, igual você. E arrastar um monte de gente atrás dele. Umas pessoas com a fé mais fraca. Poluiria a mente das gerações mais jovens. E das pessoas com a fé um tanto quanto mais fraca. Aqui uma boa reflexão da parte de Asaf. É um início no raciocínio de dar meia volta naquilo que ele estava pensando. Sair da inveja aos ímpios para a verdade de Deus, para a sua lei. Esse verso aqui, para mim, eu botei aqui escrito isso, ele merece uma análise mais próxima às lideranças da igreja. Como um todo, liderança. Você lidera uma fração da igreja do Senhor. Isso é muito importante para você. Elas devem ter muito cuidado com o que falam aos outros e com as suas próprias vidas cotidianas, diárias, estilo de vida, o modo como vivem. Pois têm a facilidade de destruir pessoas com muita facilidade. Mas, por outro lado, as lideranças devem possuir conselheiros próximos. Elas não devem viver sozinhas. Aqui temos um grande ensinamento de Asaf aos líderes eclesiásticos. Você lidera uma fração da igreja? Se tem alguém sob sua responsabilidade? Olha para isso aqui. A vida deles, a vida dos líderes, reflete na comunidade a qual pertencem. Isso é um fato. Isso é meio quartel, né? O grupo, a tropa acaba refletindo a imagem do seu comandante. Isso é fato. Eles são pecadores, sim, as lideranças, mas devem se esforçar em possuir condutas responsáveis. É por isso que as Escrituras tratam os líderes com mais rigor. 1 Timóteo 4, 11, Hebreus 13, Tiago 3. Daremos conta do chamado que exercemos. Ou seja, a vida dos líderes não é dos líderes. Isso é um fato. Não é a minha vida. É a vida da comunidade. É isso. Acaba tomando espelho. Verso 16 e 17. Por que eu falei isso? Só lembrando, o Asaf, ele pretende não falar o que pensa, porque essa forma meio conturbada que ele tem visto a vida pode desencadear pessoas mais fracas na fé. É isso, por isso que eu expliquei isso. Verso 15. É o 15 mesmo, irmãos? 16? Isso, obrigado. 16 e 17. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Cara, isso aqui... Tiagão, professor Tiago, tu usou uma expressão, coisa de 1 ano atrás, que eu acho que tem menos, 6 meses, alguma coisa assim. Esse é o pivô. Não tem uma paradinha? Não é isso aí? O pivô. A paradinha, o pivô, o centroavante, né, que joga de costa pro gol e tal, e recebe quem faz a passagem. Esse aqui é onde tudo vira. E essa virada no raciocínio do salmista exige, isso é sine qua non, não tem outro jeito. A igreja, a congregação está envolvida na vida dele. Os irmãos, a vida cotidiana, o culto público, o diário de estar junto, caminhada. O desviado, ele sempre vai dizer, eu tenho fé, minha fé não está abalada não. Eu tenho com o Senhor, eu estou junto, não preciso ir para a igreja para isso ou para aquilo. Minha fé não está abalada não, estou certinho, continuo tendo fé em Deus. Está todo errado, se afundando, lama até o nariz. E só ele não está vendo. Porque a igreja, a congregação,
o viver diário, isso aqui, o culto, a comunidade, isso faz parte da vida cristã. Não existe cristianismo sem essa rotina. Todas essas questões eram pesadas para ele. Ele fala isso no 16. Era uma crise. Daí, ao entrar na congregação, ao entrar na igreja, o salmista percebeu quanto suas visões de mundo eram egoístas e estavam equivocadas. Verso 17. Esses dois versos são o pivô do Salmo. Aqui entendemos que Asaf não pôde chegar a conclusões sozinho até entrar no santuário. Preciso de tu, cara. Entendeu? Dá um abraço aqui, cara. Sério, cara. É contigo mesmo. Preciso de tu. Tu me viu numa parada errada? Tão jovem. Cantar. Vem comigo, cara. Não dá para andar sozinho. Não dá, pô. E é o estilo que, não tá dando, não tô aguentando mais, não tem jeito. Cara, a congregação é fundamental na caminhada cristã. Não tem outro jeito. Isso ensina muitas coisas. A primeira delas é que não existe crente sem igreja. Tem um culto aí na Melodia. Não tem? 10 horas da noite? Eu lembro que eu voltava da casa de Bárbara. Eu vinha rabiscando a estrada do Campinho, né? Ela mora na Jesuíta. Tinha um classiquezinho na época. Esse carro anda um pouquinho mais. E eu vinha ouvindo Cristo em Casa. Cristo em Casa. Irmãos, a parada que um dia foi feita, eu lembro quando isso foi criado. Para quem estava de plantão, para quem estava no hospital, não podia sair, tá? Ali vai ficar 1 semana, 10 dias e tal. Virou igreja. Qual é a tua igreja? Tu congrega onde? Não, eu sou crente. Mas qual é a tua igreja? Teu pastor? Quem é? Tu tá com quem? Não, no momento eu tô procurando. Tá nada, tá desviado. Tá perdido. Tá sem aprisco. Tá sem pastor. Tá sem congregação. Tá sem admoestação. Tá vendo as coisas com sua própria ótica, com seu próprio óculos, do seu próprio jeito, da sua própria forma. Perdido. E aí, para ter um lenitivo, um elixirzinho de uma palavra de Deus, o cara vai para que culto? Para Lom. Cristo em Casa, 10 horas da noite, quando vai, né? Aí liga o radinho, não aqui, aí bota um videozinho de Nicodemos e companhia, Hernandes Arló, sei o quê. Tu conhece aquele vídeo, não sei o quê? Tu conhece aquele vídeo? Irmãos, isso aí é para uma coisa. Isso não é congregar. A parada é aqui, ó. Estão entendendo? É aqui. Não estou dizendo que é essa igreja aqui, não. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que nós precisamos de uma igreja. Não tem crente soltinho. Não existe. A Bíblia fala isso. Não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns, principalmente quando vai se aproximando aquele grande dia. Hebreus 10, 24 e 25. Em todo tempo, Deus fala isso. O salmista, com toda essa vibe, esse olhar invejoso para os ímpios, essa vida, não consigo acordar. Quando acordo, eu olho para isso, fico refletindo. Isso foi muito pesado. Mas aí, quando eu entrei na igreja, é meio assim, ó. Rapaz, que egoísta eu ver isso. Como fui egoísta. Não existe crente sem congregação. A segunda coisa que aprendemos aqui é que Deus não é objeto de especulação. Ele é o que é. É um ser a ser adorado pelo que ele é. Não é pelo que ele faz por mim. A terceira é que o santuário de Deus é a oposição à nossa razão animal. Finita. Andar de acordo com o próprio entendimento faz o homem se afundar em inquietações. Compreendendo a santidade de Deus, ele compreendeu
a limitação de quem ele é. Principalmente no tocante ao fim dos ímpios, que outrora ele colocava na melhor das prateleiras. Os ímpios, por mais ricos que sejam, irão para o inferno. Isso é uma realidade. Para essas conclusões, a congregação é necessária, pois é nela que Deus paulatinamente revela a sua palavra. Normalmente o desviado continua dizendo que teme a Deus, que tem fé, que tem comunhão, que isso, que aquilo. Mas as suas análises e conclusões das coisas que tem, sempre ele mesmo como foco. Ele saiu da congregação por causa dos outros. O problema não é ele. Esses versos são taxativos em afirmar que não existe ovelhas de Cristo sem igreja. 18 ao 22. Certamente, tu puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças, os ímpios, em destruição, como caem na desolação quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores, como faz com um sonho o que acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Vem comigo aqui. Uma vida ímpia não é só objeto de condenação futura. O salmista reconheceu isso, viu isso. Isso por si só já deveria causar horror. Mas ela é uma vida escorregadia já nessa existência. É uma vida sem alegria e sem graça. Uma vida ímpia não tem raízes nem solidez. E naturalmente isso reflete numa vida sem paz. O ímpio tem a clara noção de que não é pacificado. É isso. Precisa fazer uma festa atrás da outra, e daí vem essa ideia de reluz, de gordura, de alegria, mas não são. Quando acordarem dos sonhos vãos, que são as suas vidas, ouvirão Deus falar: nunca vos conheci. Será o dia em que as casas construídas na areia, mais do que nunca, ruirão com grande estrondo. O salmista reconheceu a sua ignorância ao invejar a vida deles. Verso 21 e 22. Suas análises egoístas bloquearam a capacidade de reflexão correta sobre Deus e sobre a própria vida dele. Verso 23 ao 26. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho. E depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, além... Perdão, quase que falei igual a música, né? Quem tenho eu no céu, além de ti. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Vem comigo aqui, a gente está partindo para o fim. A despeito de todas as dúvidas de Asaf, em momentos difíceis, ele sabia que Deus cuidava dele. Aqui ele diz isso. Era levado pela mão de Deus durante essa peregrinação até a glória. Verso 23 e 24. Os conselhos de Deus são sempre utilizados como figuras para se referir à sua palavra. Salmo 33, 11, 119, 24, Provérbio 19, 21.
A rigor, os conselhos de Deus, a palavra de Deus, é ela quem conduz o piedoso, segurando-o pela mão, nessa existência, conduzindo-o até a glória. Há uma discussão sobre o que intentou o salmista ao dizer, a gente leu aqui, depois me recebes na glória. Há uma discussão, o que ele quis falar nesse texto aqui. Muitos dizem que ele não poderia estar se referindo à glória eterna celestial aqui no Salmo, pois a ideia mais clara de que o céu é a habitação dos crentes vem só no Novo Testamento. É provável que o salmista tenha se referido a toda a caminhada durante o tempo da nossa peregrinação que aqui estamos, as bênçãos que ele vai nos dando, a sua condução, todo o processo de vida, incluindo o seu cuidado, até a eternidade, inclusive. Certamente, a palavra de Deus, o seu conselho, está envolvido em toda essa caminhada e desenvolvimento piedoso, meias dificuldades que a gente passa, até a morada celeste. Essa ideia é corroborada quando ele diz que ainda que ele morra, Deus era a sua herança para sempre. Verso 26. Isso era uma expectativa levítica. Lá em Deuteronômio 18, 1 a 14, na divisão das terras, Levi era uma 13ª tribo. Na realidade, eram 12 tribos, contando com José. Mas José não é tribo. José, Deus quis assim, que os filhos dele fossem as tribos. Efraim e Manassés. Eles são filhos de José, netos de Jacó. Então José sai da conta e Levi sai da conta. E os dois filhos de José entram no lugar dele, José, e de Levi, como tribos. E na hora dessa divisão, Flávio, dos estados, das terras, Deus vira para Levi e fala: você não tem herança nessa terra. A tua herança sou eu. Você vai trabalhar, ensinar, sacrificar. Você vai ser o objeto de mediação do povo para com Deus e de mim para com o povo, porque vocês vão ensinar a minha lei. E a minha herança, a herança de vocês, a expectativa de vocês, não estará nesta vida. E Asaf, a gente não pode esquecer disso. Ele é um levita. Ele é alguém que trabalha. E ele olha, a quem tenho eu no céu, senão a ti? Quem tenho eu na terra? Eu tenho amigos, tenho irmãos, tenho pessoas comigo que me ajudam, estão juntos, mas a rigor eu tenho o Senhor. Esse mesmo Senhor que agora, há pouco tempo, eu estava dizendo, tu não vê essas coisas, não? Olha como eles estão reluzentes. E eu que faço tudo, Vitão, estou aqui na minha rotina. Esse mesmo Asaf, ele chega a essa conclusão. O Senhor é muito justo. O Senhor cuida de mim. O Senhor vela pelo meu ir e vir. O Senhor me dá, o Senhor me tira. É o Senhor quem me conduz e vai me conduzir até um dia eu estar com o Senhor. Não tenho nada além do Senhor. O verdadeiro valor do que possuímos nessa existência somente é conhecido à luz da glória eterna. Romanos 8, 18. O salmista diz nesse trecho que a vida dele, quer aqui, quer futura, era o próprio Deus. Verso 25. Há um paralelo lindo com o que Paulo disse aos Filipenses. O seu viver é Cristo e o seu morrer é lucro. Amém? Verso 27 e 28, aqui a gente termina. Pois eis que os que se alongam de ti
Os que estão longe perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Vem conosco aqui para a gente terminar. Não há dúvidas para nós de que o Evangelho, ele deve ser proclamado aos crentes, todos os dias, aos crentes e aos ímpios. Aos crentes piedosos, para que haja santificação. E aos ímpios, para que haja ou salvação ou juízo. E a Bíblia, quem tem que ser exposta para que tudo isso aconteça. Ou salvação, ou santificação, ou juízo, são as Escrituras. É isso. Mas há um ponto importante que o salmista diz aqui. Ele compreende que sua fé foi fortalecida para a proclamação dos testemunhos de Deus aos outros. E isso está diretamente ligado às dificuldades que ele citou nessa poesia. Aquilo que eu passei foi importante para mim, para minha carreira pessoal. Isso nos ensina que a caminhada é vivida por pessoas falíveis, que ao entenderem os conselhos de Deus, as suas doutrinas, passam a vivê-las. Vivê-las traz diversas dificuldades nessa vida. E isso, consequentemente, trará experiências que fortalecerão essa caminhada. A caminhada cristã, ela está longe de ser uma corrida para decorar doutrinas, para depois verbalizá-las com maestria. O sofrimento é inevitável aos crentes no mundo caído. Direto. Paulo nos orienta a alimentar a mente com a vontade de Deus, a sua palavra, para que não conformemos nossas convicções, e Asaf estava quase caminhando por isso, e o nosso andar com o dos ímpios, Romanos 12, 1 e 2. Os que se afastam da palavra de Deus perecem. Verso 27. Os que se juntam a ele, ainda que tenham dores nessa vida, também têm refúgio. Servir a Cristo e guardar as suas ordenanças jamais será algo vão. Muito obrigado, Senhor.